É dia 5 de maio de 2020, são 8 horas e 17 minutos, segunda parte da aula do processo legislativo sobre resoluções, decreto legislativo, lei delegada. O Denis, é o seguinte, como eu estava falando para vocês, deixa eu minimizar aqui, porque tá. Nas leis delegadas, o presidente da República ele solicita ao Congresso Nacional uma autorização para elaborar uma lei. O Congresso Nacional ele vai autorizar o presidente da República a elaborar a lei via uma resolução do Congresso Nacional. É uma das situações tipificadas na Constituição que o Congresso Nacional vai fazer algo através de resolução, ok? Bom, essa resolução vai dizer se a delegação ela é típica ou atípica. Se a resolução disser que a delegação é típica, então o presidente da República vai elaborar uma lei, vai promulgar uma lei e vai publicar essa lei. Presta atenção, gente. A resolução do Congresso Nacional não é um cheque em branco para o presidente da República elaborar uma lei da forma que ele quiser. Vamos ter balizas, vai ter um tempo, tá? Muitas vezes a resolução fala, o presidente da República tem tanto tempo para fazer a lei, tá? O presidente da República também não está obrigado a fazer uma lei, tudo bem? Se ele tiver uma autorização do Congresso para elaborar uma lei delegada, né, essa resolução não obriga ele a elaborar a lei. Essa resolução autoriza ele a elaborar a lei. Ele faz se ele quiser ou não, ok? E agora, na delegação atípica, o Congresso Nacional ele autoriza o presidente da República a elaborar a lei delegada, só que ele fala, presidente, eu quero ver a lei que você está elaborando e eu quero dar a sanção, né? É chamada sanção legislativa, tá? Porque daí você inverte, né? E aí o que acontece? Na delegação atípica, o presidente da República retorna para o Congresso Nacional a lei, o projeto de lei. O Congresso Nacional rejeita integralmente ou aprova integralmente. Se ele aprovar integralmente, volta para o presidente da República, ele promulga e publica. Agora, se rejeitar, arquiva-se. Agora, uma vez arquivado, aquela matéria que foi objeto de lei delegada, ok? Rejeitada pelo Congresso Nacional, só pode ser objeto de nova lei delegada na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano seguinte, tá ok? Isso se chama princípio da irrepetibilidade. Ok? Que aqui, nesse caso, me parece ser absoluta. Porque, se vocês olharem aqui o artigo 48, o 68, está aqui, ó. Não sei se dá para vocês lerem, ó. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso, de competência privativa da Câmara ou do Senado, matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, vocês vejam que aqui são as restrições de ordem material. Essas matérias que eu acabei de citar para vocês não podem ser objeto de lei delegada. Ok? Parágrafo 2º. A delegação do presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Então, veja bem, não é um cheque em branco. A resolução vai especificar o conteúdo e os termos do seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este o fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então, está aqui. Essa aqui é a delegação atípica. Ok? O parágrafo 3º fala da delegação atípica. Ó. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Okay? Entenderam, gente? A delegação atípica ela é meio capenga, né? Porque ela acaba dependendo do Congresso. Não, ela não é capenga. Veja bem, o Congresso Nacional confia, mas não confia tanto no presidente da República. O Congresso Nacional fala, tudo bem, presidente da República. Você quer elaborar esse projeto de lei? Você elabora. Se quer elaborar uma lei delegada sobre esse assunto,
eu vou te dar autorização. Mas eu quero ver o que você fez antes de ser promulgado. Tá ok? Ok. Agora, e se o presidente da República, na delegação típica, elaborar uma lei fora dos parâmetros estabelecidos na resolução do Congresso? Entenderam? Uhum. O que vocês acham? Então, a pergunta boa. Será inconstitucional? Bom, alguém pode entrar com uma ação e chamar o Poder Judiciário para o Poder Judiciário intervir e falar que o presidente da República exorbitou daquela competência que lhe foi atribuída pela resolução do Congresso Nacional. Exorbitou da delegação, tudo bem? Mas olha aqui, gente. Artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Tá vendo aqui? Ó? Uhum. Isso aqui é muito importante, tá? É aqui que derruba vocês nas provas, tá ok? Eu não consigo aumentar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês um pouquinho. Aí, ó, agora ficou bom, né? Então, olha só. Se o Congresso Nacional, via resolução do Congresso Nacional, autorizar o presidente da República a elaborar uma lei delegada típica e o presidente da República exorbitar daquela competência, daquela delegação legislativa que lhe foi conferida pela resolução, o que o Congresso Nacional pode fazer, Denis? Sustar os atos normativos do Executivo. De que forma? Em delegação legislativa? Por, decreto legislativo? Ah, legal. Perfeito. Isso aí. Por decreto legislativo, que é 49, né? Uhum. Ok? Entenderam? Então, se o Congresso Nacional, via resolução, autorizar o presidente da República a elaborar uma lei delegada típica e o presidente da República exorbita da sua competência, da sua delegação, o próprio Congresso Nacional, mas agora via decreto legislativo, ele pode sustar a eficácia dos atos daquela lei delegada. Tudo bem? Dúvida, gente? Não. Agora, Não. por óbvio, nada impede também o presidente alguém, né, questionar a constitucionalidade da lei delegada junto ao Poder Judiciário. Tudo bem? Isso aí está sempre aberto, essa possibilidade. Eu estou falando aqui a possibilidade que o Congresso tem de ele mesmo já bater na lei delegada. Tudo bem? Vocês acham que o Congresso Nacional autorizaria o Jair Bolsonaro a elaborar uma lei delegada? Não. Aliás, gente, vou falar uma coisa para vocês, viu? Como diz o povão aí, vai dar ruim, viu? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai terminar bem essa história, tá? Nós estamos vivendo um momento em que vai, tá? Ou vão tirar o Jair Bolsonaro, ou não sei o que vai acontecer. Mas não vai ficar assim essa história, tá? O que eu estou falando para vocês, tá? A situação está muito delicada. A situação está muito complicada. Eu vejo horizonte tenebroso. Tá? Vamos ver para que lado, na hora H, as Forças Armadas vão pender, né? Porque na hora H é elas que mandam. Bem que eu acho que para as Forças Armadas, se o negócio ficar ruim mesmo, basta tirar o Bolsonaro, o Mourão já está lá, né? Acho que resolve, né? Eles assumem o poder de forma constitucional, não é verdade? Eu não sei o que vai acontecer, mas que alguma coisa vai acontecer, eu acredito que vá, tá? Porque
Agora, eu também, sinceramente, não concordo com essa atitude do Supremo que cassou a nomeação lá do DG, lá da Polícia Federal, porque ele é amigo do filho do Bolsonaro, porque também né, é muito subjetivo isso, né? Bom, vamos para lá, vamos voltar para a nossa aula. Gente, qual é a diferença entre deliberação e referendo? Tá. Quando eu falo que o Congresso Nacional vai deliberar sobre um projeto de lei ordinária, ou o Congresso Nacional vai referendar uma lei delegada típica. Isso é muito importante, tá? Quando a gente fala em deliberação, é que o Congresso Nacional tem competência para alterar o texto. Quando eu falo em referendar, o Congresso Nacional não tem autorização para alterar o texto. Tá ok? Professor, Fala, Camila. não sei se está só na minha tela, mas parece que deu algum erro que está misturando ainda a Constituição junto com o slide. Aqui também tá. Ah, agora sim. Voltou. Voltou? Obrigada. Nada. Vamos lá, Camila. Qual a diferença entre referendo e deliberação? Bom, hoje, como eu atrasei, se eu puder pedir ajuda aos outros universitários, eu agradeço. Professor, já pega no meu pé, né, meu? Só porque eu cheguei atrasado. Ó, veja bem. Quando eu digo que o presidente da República propôs um projeto de lei, encaminhou ao Congresso Nacional para deliberação, eu estou pressupondo que o Congresso Nacional possui competência para alterar esse projeto de lei. Por isso que ele vai deliberar sobre o projeto de lei. Agora, quando eu digo que o presidente da República elaborou uma lei delegada e atípica e remeteu ao Congresso Nacional para ser referendada, eu estou pressupondo que o Congresso não pode alterar essa lei. Ou ele aceita ou ele rejeita. Entenderam? Entenderam ou não, gente? Sim. Entendeu, Camila? Sim. Seu microfone está desligado, Camila. A gente não ouve. Bom, ditas essas palavras, gente, vamos falar agora do processo legislativo ordinário das leis, ok? Então, presta bastante atenção que... Então, já falei de decreto legislativo, já falei de resolução, já falei de lei delegada, já falei de emenda à Constituição. Agora está faltando eu falar das leis ordinárias e complementares, tá? Que eu vou começar a falar hoje, e está faltando eu falar de medida provisória, ok? Que é o final do curso. Olha como é que funciona o processo legislativo das leis, seja ela complementar, seja ela ordinária. E eu vou mostrar a diferença entre essas duas para vocês numa próxima aula, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, ó. Primeiro, eu tenho a iniciativa legislativa. O que é iniciativa legislativa mesmo? Quem pode propor o projeto de lei? Como que é? É o poder... Quem propõe o projeto de lei? Exatamente. Exatamente. Iniciativa legislativa é o poder que uma determinada pessoa ou um determinado órgão possui de propor um projeto de lei. Então, o processo legislativo das leis tem início com um projeto de lei que foi elaborado por quem tem iniciativa, conforme a matéria, tá ok? Então, nós já vimos lá iniciativa geral, concorrente, privativa, isso vai depender da matéria, não vou entrar nesse detalhe agora, tá ok? Bom, remetido o processo legislativo, o projeto de lei para o Congresso, aí é muito importante que nós vamos ter agora a chamada casa iniciadora
e a Casa Revisora. Então, o Congresso Nacional possui duas casas. Uma delas será a Casa Iniciadora e a outra delas será a Casa Revisora. Gente, quando eu proponho um projeto de lei, quem é a Casa Iniciadora e quem é a Casa Revisora? Câmara dos Deputados ou Senado Federal? Casa que propôs. Não está errado o que você falou, Daniela. Se o projeto de lei for proposto por um deputado federal, vai ter início na Câmara dos Deputados. A Câmara. Se o projeto de lei for proposto por um senador da República ou por uma comissão do Senado, a Casa Iniciadora vai ser o Senado Federal. Agora, e se for por iniciativa popular? E se for pelo Supremo Tribunal Federal? E se for pelo Presidente da República? Quem é a Casa Iniciadora? Câmara dos Deputados. Então, beleza. A regra geral é que a Casa Iniciadora seja sempre a Câmara dos Deputados. Essa é a regra geral. O Senado Federal só vai servir de Casa Iniciadora quando o projeto de lei for proposto por um senador da República ou por uma comissão do Senado Federal. Tudo bem? Ou por uma comissão do Congresso Nacional. Vocês sabem o que é comissão do Congresso Nacional? Aí é uma outra coisa interessante, né? Nós temos comissão da Câmara dos Deputados, comissão do Senado Federal e comissão do Congresso Nacional. Quando eu falo em comissão da Câmara dos Deputados, ela é composta de deputados federais. Se eu falar de uma comissão do Senado Federal, ela é composta de senadores. Mas quando eu falo de uma comissão do Congresso Nacional, ela vai ser composta de senadores e deputados. Ok? Então, veja bem, se o projeto de lei for proposto por um senador da República, por uma comissão do Senado Federal ou por uma comissão do Congresso Nacional, aí a Casa Iniciadora será o Senado. Em todas as outras hipóteses, a Casa Iniciadora será sempre a Câmara dos Deputados. Alguma dúvida? Professor, Oi. nas esferas tipo, do Estado e do município, não tem Casa Revisora? Então, aí não tem esse problema, Denis, porque o poder legislativo unicameral, né? estadual, distrital e municipal, ele é unicameral. Aí não tem esse problema. Tá ok? E aí nós vamos ver também, Denis, que o papel da Casa Iniciadora é bem diferente do papel da Casa Revisora. E é o mais difícil dessa aula, é isso. Ok? Então, beleza. Então, vamos supor que o Presidente da República elabore um projeto de lei de sua competência e remeta esse projeto de lei ao Congresso Nacional. Qual casa que ele vai cair? Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Aí a Câmara dos Deputados ela vai deliberar sobre esse projeto, ou seja, ela pode alterar esse projeto. Então, veja bem, gente, antes do projeto de lei ir para o plenário para ser votado, esse projeto de lei ele vai passar por uma das comissões da Câmara dos Deputados. Ok? Tem dois tipos de comissão, tá? De comissões. Vou pôr aqui, ó. Câmara dos Deputados. Ok? Então, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça e as chamadas comissões temáticas. Ok? Então, tá aqui, ó. Vou colocar aqui a página aqui da Câmara dos Deputados para vocês verem. Está aqui, ó. Comissões permanentes, tá ok? Existem comissões temporárias que são comissões que são compostas geralmente para investigar alguma coisa, que é a CPI, né? Uma comissão, o que é uma comissão permanente da Câmara dos Deputados? São as temáticas? Então, aí eu vou ter as temáticas e eu vou ter de Constituição e Justiça, tá ok? A comissão permanente é um grupo de deputados, é um grupo de poucos deputados que formam essa comissão porque eles têm afinidade com aquele tema.
Então, por exemplo, tem aqui a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Então, aqui a bancada ruralista vai entrar aqui, ó. Ciência e Tecnologia, Constituição, Justiça e Cidadania. Ok? Então, quando eu falo em comissões permanentes, eu tenho comissões permanentes temáticas, ok? E tenho a Comissão de Constituição e Justiça. Porque, na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça, ela não deixa de ser uma comissão temática, ok? Só que ela vai tratar do aspecto legal, do aspecto constitucional daquele projeto de lei. Na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça ela vai fazer o quê? Um controle prévio de constitucionalidade do projeto de lei, tá ok? Uhum. Então, quando bate o projeto de lei na Câmara dos Deputados, primeiro vai para a CCJ, ok? Por quê? Porque daí a comissão vai analisar se, logo de cara, ela observa ou não alguma inconstitucionalidade daquela lei, ok? Como se fosse um filtro. Exatamente, é um filtro. Só que ela não pode mandar arquivar, ela vai dar apenas um parecer à comissão, tudo bem? E depois vai para as comissões temáticas, que daí vai depender do assunto que a lei estiver tratando, entendeu? Então, se for uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, vai para a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor. Tá vendo? Tem educação, esporte, direitos humanos, desenvolvimento urbano, finanças, fiscalização, controle. Olha quantas comissões tem lá, tá ok? Tá vendo aqui? Ó, aqui são comissões mistas. Comissões mistas são deputados e senadores, tá ok? E comissões temporárias, olha lá, CPI, ó. CPI, derramamento de óleo do Nordeste, tá ok? E aqui tem comissões especiais que estão tratando desses aspectos, tá vendo? Ó? Ou de projeto de leis, são constituições, comissões que são feitas exatamente para tratar especificamente desses assuntos aqui. Agora, presta atenção. O que eu quero que vocês entendam, é por isso que eu chamei a atenção de vocês aqui, é que quando o projeto de lei cai na casa iniciadora, ele não vai ser automaticamente levado a plenário para votação. Primeiro, ele vai passar pelas comissões temáticas. Ok? Aliás, primeiro ele passa pela CCJ e depois ele vai para as comissões temáticas. Ok? Por quê? Porque o Congresso Nacional está deliberando sobre o projeto de lei. Ele vai analisar, ele vai alterar. Ok? Ele não precisa aprovar aquilo que veio do presidente da República. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Não. Bom, aí passou pelas comissões e finalmente foi a plenário. Chegou lá no plenário, o plenário rejeita o projeto de lei. O que acontece com ele? Hã? Tá aqui, ó. É arquivado. É arquivado, tá? E aplica-se o princípio da repetibilidade, Renato. Vai arquivar e vai aplicar o princípio da repetibilidade. Ou seja, aquela mesma matéria não pode ser objeto de um outro projeto de lei naquele mesmo ano. Tá ok? Tá ok. Só que aqui, Denis, presta atenção, aqui a irrepetibilidade ela é relativa. Por que a repetibilidade é relativa? Porque olha aqui, ó, artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, aqui eu tenho um caso de irrepetibilidade relativa. Por quê? Porque eu posso derrubar a irrepetibilidade caso eu tenha a manifestação expressa da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Entenderam? Uhum. Na irrepetibilidade absoluta, não cabe isso. Emenda à Constituição, irrepetibilidade absoluta. Ok? Só pode... Rejeitou um projeto de emenda à Constituição que trata sobre um assunto, só posso propor uma outra emenda à Constituição sobre o mesmo assunto na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano seguinte. Mas aqui não. Aqui eu tenho uma repetibilidade relativa.
Porque, a princípio, eu não posso propor um outro projeto de lei tratando o mesmo assunto daquele que foi rejeitado. Mas, se a maioria absoluta de uma das casas do Congresso Nacional assim o desejar, eles podem propor. Tá ok? Dúvidas, gente? Não. Beleza. Bom, agora que começamos os nossos problemas, tá? Presta atenção. A casa iniciadora aprova o projeto de lei. Aprovado, vai para a casa revisora. Se a casa revisora rejeitar, arquivo. Entenderam? Arquiva. Uhum. Então, olha só. O projeto de lei aprovado pela casa iniciadora é remetido à casa revisora. Se a casa revisora rejeitar o projeto de lei, ele será arquivado. Se a casa revisora aprovar o projeto de lei, ele será encaminhado ao presidente da República para sanção e veto. Agora, o problema está se a casa revisora aprovar o projeto de lei com alterações, com emendas. O que acontece daí? Volta para a iniciadora? Então, Denis, mas veja bem, o que volta são só as emendas. Alterações, né? São só as alterações. Entendeu? Porque aquilo que foi aprovado nas duas casas segue para o presidente da República. O que vai voltar para a casa iniciadora são só as emendas. Alterações. As emendas. Estamos entendendo? Então, olha só. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui bem crasso, tá? Um projeto de lei aprovado na casa iniciadora diz que é proibido fumar em qualquer estabelecimento comercial. Ok? Aí vem a casa iniciadora e fala, a casa revisora, e fala assim, é proibido fumar em qualquer estabelecimento comercial, daí ela faz uma emenda lá. Salvo se esse estabelecimento comercial tiver um sistema de sucção de ar. Ok? Ou seja, emendou, criou uma exceção, tá ok? Aí, veja bem, essa emenda que criou essa exceção, ela vai voltar para a casa iniciadora. Uhum. O que acontece se a casa iniciadora aceitar a exceção? Aí a emenda vai para o presidente da República, tudo bem? O projeto de lei, tal como emendado pela casa revisora, vai para a sanção do presidente da República. Agora, e se a casa iniciadora rejeitar a alteração feita pela casa revisora? Entenderam o que eu quero dizer? Se ela rejeitar. Porque olha só, vamos lá. Um projeto de lei é aprovado pela casa iniciadora. Aí ele é remetido à casa revisora. Bateu na casa revisora, a casa revisora vai aprovar o projeto de lei, mas com alterações. Aí esse projeto de lei volta para a casa iniciadora, mas a casa iniciadora vai agora falar apenas das alterações. A casa iniciadora vai dizer se aceita ou se não aceita as alterações. Se a casa iniciadora disser que aceita as alterações, então o projeto de lei aprovado pela casa iniciadora e alterado pela casa revisora segue para o presidente da República. Agora, se a casa iniciadora não aceitar as alterações feitas pela casa revisora, o projeto de lei aprovado pela casa iniciadora é que segue para o presidente da República. Estão me entendendo? Entenderam isso ou não? Vai prevalecer, então, o projeto inicial aprovado pela casa iniciadora. Exatamente isso, Daniel. É isso? Exatamente isso. O que vocês têm que entender é que no processo legislativo das leis, o papel da casa iniciadora, ele prevalece sobre o papel da casa revisora. A casa iniciadora, ela tem um papel que prevalece sobre a revisora. Por quê? Porque
Se a casa iniciadora aprovar, e a casa... Aí que tá. Se a casa revisora rejeitar, aí rejeitou, arquiva. Agora, se a casa iniciadora aprovar, se a casa revisora aprovar o projeto de lei, que já foi aprovado pela casa iniciadora, com alterações, aí a casa iniciadora vai dizer se quer ou não quer as alterações. Se a casa iniciadora falar que não quer as alterações, o projeto de lei, tal como aprovado pela iniciadora, é que vai seguir para a sanção do presidente da República. Agora, se a casa iniciadora aceitar as alterações, então o projeto de lei com as alterações feitas pela casa revisora é que vai para a sanção do presidente da República. Entenderam isso? Sim. Alguma dúvida aí, gente? Engraçado é porque se a casa iniciadora aprova e vai para a casa revisora e ela rejeita, é arquivado. Quer dizer que a casa revisora ela tem um poder de rejeitar o que já foi aprovado na iniciadora. E se ela coloca ressalvas e a casa iniciadora não aceita, é aprovado sem essas ressalvas. Exatamente. Esse é o papel preponderante da casa iniciadora sobre a casa revisora. Não que a casa revisora não tenha poder nenhum, mas prevalece o entendimento da casa iniciadora. Fala, Jurandir. Então, professor, essas alterações seriam o quê? Inserção de nova matéria, uma modificação no texto legal. Exatamente. Às vezes muda prazo, às vezes muda a alíquota, às vezes muda o local, às vezes muda a abrangência, às vezes cria exceções. Existem alterações de qualquer espécie. Aí essas alterações voltam para a casa iniciadora. Se a casa iniciadora aceitar as autorizações, muito bem. Mas se ela não aceitar, o projeto de lei, como aprovado pela casa iniciadora, é que segue. Tá? Ok, obrigado. Vou dar um exemplo para você, Jurandir. O Código de Processo Civil. Tá? O Código de Processo Civil ele foi proposto por uma comissão do Senado Federal. Então, quem foi a casa iniciadora? O Senado. Senado, exatamente. Aí lá no Senado teve aquela comissão do Fux, né, do ministro Luiz Fux. Aliás, foi aquela própria comissão que já propôs o projeto de lei. Mas eles elaboraram o projeto de lei, ok? Passaram pelo Senado e aprovou no Senado. Aí remeteu para a Casa Revisora. Quem foi a Casa Revisora? A Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Quando bateu na Casa Revisora, a Câmara dos Deputados, foi emenda ao Código de Processo Civil de toda quanto é ordem. Aí chegou na Câmara dos Deputados, é um Deus nos acuda, aí emenda tudo, porque lá são 513, quer dizer, muda aqui, muda aqui lá, e aprovaram muitas alterações. Então, tem um membro da comissão do Senado que elaborou o projeto do novo Código de Processo Civil, que deu uma palestra na universidade uns anos atrás, e ele falou que quando o projeto que eles aprovaram no Senado voltou da Câmara, ele voltou completamente desfigurado. Por que ele voltou desfigurado? Porque a Câmara dos Vereadores realizou várias alterações. E veja, gente, quando você faz... E é uma coisa também que me intriga, sabe? A gente fala do Poder Legislativo, mas quando a gente fala do Poder Legislativo para a elaboração de um código, o código tem que ter um sistema, sabe? O código tem que ter uma coordenada, o código tem que ter... Os artigos do código, eles são elaborados para... Eles têm que ter uma... digamos assim, eles têm que participar de um sistema. E muitas vezes esse órgão colegiado, você pode ver que todo código ele é elaborado por uma comissão de juristas ou por um jurista, o anteprojeto. O Código Civil, anteprojeto, Miguel Reale. O Código Nova Lei de Falências, anteprojeto, Fábio Ulloa Coelho. Tá? Então, você vê que um código ele tem que ser elaborado por uma mente pensante ou por uma comissão de juristas que vão elaborar um código para ter um sistema. E muitas vezes ele cai no Poder Legislativo, o Poder Legislativo vai alterando e aquele sistema fica prejudicado. Então, quando o novo Código de Processo Civil voltou para o Senado Federal,
A comissão falou, nossa, o que fizeram do nosso filho? Um estrengo, porque ele está totalmente desconfigurado. E aí, muitas das alterações propostas pela Câmara, o Senado Federal rejeitou. Entendeu? E prevaleceu a redação original. Um dia lá, prevaleceu a redação original aprovada pelo Senado. Entenderam isso? Uhum. Ok. Alguma dúvida, gente? Não. Não. O mesmo comentário eu ouvi do Fábio Liô Coelho, tá? O Fábio Liô Coelho, quando teve a nova lei de falência, né, essa lei de recuperação judicial agora, essa lei, o anteprojeto é do Fábio Liô Coelho, que propôs ao Senado. E ele fala a mesma coisa, que aprovou no Senado, quando chegou na Câmara, a Câmara desconfigurou completamente. Aí, quando voltou para o Senado Federal, eles tiveram que rejeitar muitas alterações para não desconfigurar a lei. Ok? Bom, se o presidente... Agora que vem o... Professor, vai acabar a aula de novo. Vai acabar de novo, né? Eu vou encerrar aqui, vou começar de novo para não cortar no meio, ok? Tá bom. Beleza.